Alô, alô, gente querida, tudo bom? Nós estamos aqui dando continuidade ao que fazemos todos os dias, com muito prazer, singeleza, pureza e simplicidade de coração. Ontem eu vim com você até o capítulo 12, verso 45, quando Jesus nos disse que o fenômeno da possessão demoníaca individual. E abro um parêntese para dizer que provavelmente você nunca tenha visto nada genuíno e real acerca disso. Você tem visto as teatralizações do neopentecostalismo. É tudo ali fajutice. Você não sabe nem o que é. E os psicólogos, psiquiatras que também ficam vendo na televisão caem numa descrença profunda acerca do significado do que seja genuinamente o que o Evangelho narra como possessão espiritual, tendo aquela coisa plástica, artificial, banal, teatral, horrorosa, completamente programada, contratada para entrar naquela hora, para impressionar gente de mente completamente fraca. Os profissionais também distantes do fenômeno olham de longe e dizem, isso aí, e enfim. Mas não é meu caso, eu estou lidando com coisa séria há mais de meio século. Eu sei muito bem a diferença entre uma coisa e outra, entre problemas e transtornos mentais variados e uma possessão demoníaca séria. E ontem eu concluí dizendo que Jesus aplicou aqui em Mateus o fenômeno da possessão como sendo alguma coisa que variava do indivíduo à coletividade. E por isso ele falou, dando ênfase em Mateus, na geração. Isso vira cultura, isso vira inconsciente coletivo, isso faz parte da vibração das nossas interconexões coletivas, de tal modo que, quando o miolo essencial de uma geração se corrompe, as lideranças se corrompem, as referências e os modelos se tornam agentes corruptores do resto da sociedade, não raramente a gente vê que depois de um tempo, a grande maioria, ou pelo menos uma expressão tão grande da sociedade, se tornou daquele jeito que parece que todos ficaram do mesmo modo. E aqui Jesus diz, olha, é claro que para ele tinha muita gente boa. Ele conheceu e tratou e agasalhou e curou e ficou amigo de uma quantidade enorme de pessoas boas. Mas na hora de designar o todo, ele usa a categoria prevalente. Qual era a categoria prevalente? É que aquela geração que prevalecia na totalidade, no coletivo daquela geração, especialmente no que determinava a construção, a formação da cultura geracional, era algo que provinha de uma fonte tão maligna, como a gente viu durante esses dias, que ele disse que aquilo aconteceu, a geração inteira ficou tomada, pervadida por aquele espírito maligno que tinha tomado conta de todo mundo. E eu esqueci hoje de colocar aqui o meu microfone para o pessoal querido aqui do TikTok. Eu acho que agora melhorou, né? Acho que agora melhorou. Vai chegando aí. Então, Jesus diz que isso pode crescer e tomar conta de gerações inteiras. Como a gente já viu no curso da história humana, gerações, grupos geracionais que se corromperam
inteiramente. Ficou todo mundo alucinado naquela geração. Aqui mesmo no nosso país, mais de uma vez a gente já viu isso. E recentemente nós tivemos exemplos de loucuras que eu disse várias vezes que eram verdadeiras manifestações de potestades espirituais tomando conta da mentalidade geracional como um todo. E aí a grande maioria fica igual, eles se fundem, eles se tornam um. E o espírito é o mesmo. A conectividade e a expressão da natureza essencial daquela forma de ver, de olhar, de tratar, de agir, de responder, de sentir, é tão idêntica, é tão a mesma, é tão singularmente coletiva, que se torna uma manifestação maligna comum para uma geração inteira. E ninguém deve brincar disso. Nós estamos vindo disso, ainda não saímos disso. Esse espírito ainda está presente aqui entre nós, na nossa geração. Todo dia tem eclosão dessa realidade que propicia esse diagnóstico. E a gente precisa ficar sempre de olho muito aberto, porque isso tanto dá em indivíduos como se coletiviza. Pois bem, isso foi aquilo que eu falei por último no dia de ontem. Aí o verso 46 de Mateus 12 começa hoje para nós assim. Falava ainda Jesus ao povo sobre isso que eu falei esses últimos dias, e você que me acompanha está sabendo exatamente o que é. Recomendo que você recapitule os contextos para que você não caia de paraquedas todo dia sem saber de nada. Estou fazendo um esforço sequencial para que você tenha uma compreensão contínua, uma interpretação que no final dê a você começo, meio e fim, ou seja, traga a você a constituição da mente de Cristo, do pensar de Jesus. Que só vai acontecer se você fizer parte desse entranhamento com o processo descritivo, narrativo da vida dele, das atitudes dele, dos ensinos dele, dos atos, gestos, acolhimentos, movimentos, do caráter dele revelado, manifesto, da sabedoria dele inequivocamente exposta. Para isso você tem que seguir, tem que crescer com ele no Evangelho. Por isso é que eu estou fazendo sequenciadamente. Embora eu saiba que é e seja uma minoria na nossa geração que tem essa avidez. Mas eu estou fazendo sabendo que essa geração má, doida, superficial, pobre, horrorosa, vai passar. E os seus filhos podem ser melhores do que eles, e os seus netos também. E se tudo continuar ruim no futuro, sempre haverá alguém ou alguns que em relação ao todo serão poucos, mas em relação à constituição do que eles mesmos compõem, eles serão a porta estreita e o caminho estreito suficiente necessário para levarem a compreensão simples do Evangelho adiante para as próximas gerações, de modo que eu trabalho com essas categorias bem objetivas, claras e óbvias. Eu não estou lidando apenas do dia de hoje. Se eu fosse lidar com o dia de hoje, eu não faria o que eu estou fazendo. Uma exposição em sequência já há 1 ano e meio. Eu todo dia pegaria um teminha, quanto mais tolo, bobo e simples fosse, melhor seria, porque vocês não gostam de pensar, nem de refletir, a grande maioria quer chegar para um fast food qualquer e oferecia um fast food. E muito mais gente estaria aqui. Se eu tivesse os objetivos de quantificação para determinar o que eu falo, o que eu faço, o que eu ensino, eu não faria uma sequência, porque eu sei que vocês não são
sequentes, nem consequentes em praticamente nada. Mas eu faço porque eu creio no Espírito Santo e creio no chamado que Deus me deu e creio que existem sempre pessoas que podem aproveitar o que a grande maioria desperdiça, não quer nem ouvir. Pois bem, saindo daquele contexto de ontem, o verso 46 diz: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar com ele. E alguém então entrou no lugar onde ele estava e lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso. Não foi nem a informação, foi um aviso. Um aviso já caracteriza algo mais intenso. Como se a família dele chamasse alguém e disse: vai lá e diz a ele que a gente está aqui fora. Isso é um aviso. A informação seria: eu acho que a tua mãe e teus irmãos estão ali fora. O aviso carrega uma determinação muito mais veemente. Que foi o que aconteceu. É por isso que Jesus faz a pergunta que fez, que parece tão fora de hora, tão deseducada, tão dessemelhante à ternura cotidiana dele, no trato para com todos. E ele pergunta: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aqui a minha mãe, os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha mãe, meu irmão. Amém, mas e daí? Você tem também mãe e irmão. O que é que houve? A gente só vai descobrir de fato o que houve quando vira para Marcos, no capítulo 3, que é o evangelho equivalente, o evangelho sinótico, o evangelho que carrega histórias semelhantes. Mateus, Marcos e Lucas fazem essa composição dos chamados sinópticos. São esses evangelhos que repetem algumas narrativas com pequenas diferenças ou em sequências um pouco alteradas, mas que ajudam apenas a montar muito melhor o quadro geral do que aconteceu. Quando você vem aqui para Marcos, deixa Mateus e vem para Marcos, e chega ao capítulo 3, você vê no verso 20 o seguinte: depois daquela história toda, depois de ser acusado de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios, depois da conversa do pecado contra o Espírito Santo, depois disso tudo, verso 20 diz: então ele foi para casa. Não obstante, quando diz ele foi para casa, isso significa, subentenda-se, Cafarnaum. Então ele foi para casa, era onde ele estava morando, já tinha algum tempo. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que ele, Jesus e os seus discípulos, os seus companheiros, nem tinham tempo para comer. Estavam emendando dia com noite. A avidez, a necessidade, o cansaço, a sobrecarga, o peso das multidões na Galiléia dos pagãos, dos gentios, naquele lugar de variedade angustiada, angustiosa, e de uma quantidade enorme de divindades e de cultos e de confusão e de desinformação e de pobreza e de exploração e de dominação, onde o livre-arbítrio ficava sempre espremido por algumas determinações romanas ou judaico-religiosas, ou pelos mais poderosos do lugar, que tinham um poder avassalador sobre os mais fracos.
Esse é o lugar de contradições onde Jesus decide viver. E é nesse lugar que ele diz: vinde a mim, todos vós, os que estáis cansados e sobrecarregados. É nessa região de Galil, do círculo dos gentios, do povo que andava nas trevas e que viu grande luz, como nós já vimos isso no início da exposição de Mateus. Pois bem, esse povo creu no chamado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitos creram, e esses aqui não permitiram a ele nem sequer voltar para casa, para descansar, nem uma noite silente, calma, tranquila, porque a aflição, o borboleteamento angustioso no coração deles era maior. De modo que, apesar de Jesus ter deixado claro que queria agora uma descansadinha, a multidão afluiu de novo, de tal modo que eles não podiam ter nem mesmo tempo para comer. E aí é que entra a história da mãe, dos irmãos, da parentela de Jesus, que morava na Galiléia, na parte mais alta, chamada Nazaré, de modo que, quando chegou a informação de que Jesus estava no meio de uma grande confusão, com escribas, doutores da lei, fariseus, acusando de expulsar demônios pelo poder do maioral dos demônios, que tinha uma conspiração já montada para matá-lo na própria Galiléia, as notícias correndo, levavam 2, 3 dias para um lado e para o outro, mas aquela região acabava sendo coberta pela informação. Isso chegou até a casa da família de Jesus, conforme diz Marcos 3, no verso 21. E quando os parentes de Jesus, que a gente vai saber são sua mãe, seus irmãos, suas irmãs e quaisquer outros da parentela, quando os parentes de Jesus que moravam em Nazaré, ali do lado na Alta Galiléia, ouviram isto, saíram para o prender. Olha só. Você já tinha lido isso aqui? Teve um dia em que Maria, Tiago, Judas, Simão, são alguns dos nomes da parentela de Jesus que a gente conhece, e mais as suas irmãs e figuras correlatas de vinculação parental, tinham tido essa iniciativa, e que não foi Tiago e Judas, os homens da família, que foram lá, nós vamos pegar o nosso irmão, trazer para casa, mãe, fique aí. Não, Maria foi na frente. Maria era a capitã desse aprisionamento. Você veja como as coisas são difíceis de serem compreendidas, de serem penetradas. Se você tem escribas de Jerusalém, doutores da lei, acadêmicos, fazendo tudo o que fizeram, e você já acompanhou aqui várias coisas, é trágico. E a gente sabe as motivações. Eu mesmo, na sequência dos últimos dias, dei dezenas de vezes as motivações e indiquei muitas delas a vocês. Isso em relação a eles. Em relação ao povo, são outras motivações, e são variadas. Mas também tem aquilo que chega dentro da casa da gente. E a gente não pode ter garantia, porque as pessoas nos conhecem, nos viram nascer, nos viram crescer, nos amam, com aquele amor grego, storge,
Amor familiar, amor de DNA, amor de gene, amor de carne e sangue, amor de cuidado imediato, corpóreo e de convívio familiar, contínuo, que é natural até entre animais mais carinhosos, mamíferos, e entre humanos deveria ser a coisa mais óbvia. No entanto, quando se trata de evangelho, não é nada óbvio. O evangelho, preste atenção, não é óbvio para ninguém em momento nenhum. Conquanto o que ele ensine seja a coisa mais pateticamente óbvia, cada um de nós já devia nascer sabendo que é muito mais fácil amar do que odiar, que é muito mais fácil perdoar do que se ressentir, que é muito mais fácil acolher do que se inimizar, que é muito mais fácil continuar do que parar para brigar, que é infinitamente mais fácil fazer fácil para os outros do que dificultar. O Evangelho ensina que é muito mais fácil você calar do que abrir a boca com palavras e juízos temerários que depois você não vai conseguir nunca mais recolher. E se conseguir, vai ser após uma sucessão grande de demonstração de arrependimentos e de muito tempo de observação de terceiros, porque a desconfiança se instala. Por isso é muito mais fácil silenciar, a menos que seja alguma coisa ante a qual você não possa silenciar sob pena de se tornar cúmplice das piores maldades e perversidades. Aí você tem que intervir. Mas não sendo esse o nível de gravidade, é mais fácil silenciar do que alimentar o orgulho que diz: eu vou ganhar essa briga, essa discussão, esse bate-boca, essa réplica, essa tréplica. Eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Toda essa idiotice que vai crescendo na alma das pessoas à medida que o tempo vai passando. De tal modo que o ensino do Evangelho é pateticamente óbvio. Porque o que ele ensina é: a vida pode ser infinitamente mais simples, mais fácil, mais leve, menos complicada, infinitamente menos pesada. Você pode ter muito mais espaço de manobra. Você tem que aprender o caminho do amor, que vai te dar maturidade, que vai te dar sobriedade, que vai te dar paciência, que vai te dar longanimidade, que é oferta de tempo, de gentileza, de espera, reconhecendo a infantilidade dos outros e que nem todo mundo está no mesmo nível de compreensão na caminhada, nem na percepção cognitiva, nem na maturidade. O longânimo pratica isso. A fidelidade faz com que mesmo tantas vezes você, não concordando com algumas coisas, você mantenha fidelidade a você mesmo em relação ao outro. A lealdade, que tem a ver com o fato de, mesmo não concordando com muita coisa, você não trai, não usa as costas, ou a ignorância, ou a alienação, ou a distância do outro para confabular contra ele, animar raivas e ódios e malquerências contra a vida dele. Fazer isso é desleal, totalmente desleal. É muito mais fácil, é muito mais simples amar. Porque o amor traz a você domínio próprio. Quem ama se controla. Quem ama não desiste dos outros com facilidade. Pode até, depois de algumas tentativas, verificar
que o outro não oferece condições de que caminhemos juntos. Eu posso até continuar caminhando sem ele. Às vezes eu até devo fazer isso, mas sem levar rancor, nem inimizade, nem carregar uma gambiarra de ressentimentos. A minha saída deve ser, inclusive, a mais suave, discreta e simples possível, para que eu deixe sempre uma porta aberta, seja na frente, seja do lado, ou seja a porta dos fundos, para que o outro tenha algum acesso no dia da necessidade, da calamidade, do arrependimento ou da maturidade, quando isso vem acontecer como graça de Deus na vida daquele que hoje não consegue, não pode, eu não devo permitir que ele ande comigo, mas meu coração nunca estará fechado para ele. No dia que ele precisar, eu o acudirei. É muito mais fácil. É muito mais fácil puxar o carro para o lado e deixar o apressado passar, do que bloquear o caminho, abrir a porta, sair para peitar e levar um tiro no meio da cara, ou ser atropelado. É muito mais fácil deixar viver do que tolher a existência do outro. Se a existência do outro não estiver num caminho homicida, violento, pernicioso, deixa ele passar. Pode ser algo com que eu não goste, não concordo, mas deixa ele ir. É tão óbvio, o Evangelho ensina essas simplicidades que facilitam a vida. Mas ninguém conte com a obviedade dos ensinos do Evangelho, que carregam pacificação à vida, tranquilidade relacional, silêncio sensato, palavras próprias, gentileza que gera gentileza, graça que gera graça, perdão que engravida o outro de um constrangimento que pode vir a salvá-lo de si mesmo, do que partirmos para as atitudes beligerantes de ódio, de raiva, de vale tudo. É muito mais fácil. Pois bem, só um parênteses, não peça para entrar na live aqui no TikTok, que eu não vou botar você para dentro jamais. Eu estou falando aqui para o YouTube, numa sequência de ensino. Isso aqui não é uma livezinha, um bate-papo. Você deve ter caído de paraquedas aqui. Não peça já, estão pedindo. Não vão, preste atenção. Você está aqui para me ouvir, e não para um diálogozinho comigo. Eu não estou aqui para isso. Então, fecha parênteses. É muito mais fácil você, por exemplo, seguir as sequências do que chegar num lugar, não saber de nada e querer entrar no peito. Aí ouvir alguém dizendo, não, você está na hora errada, no lugar errado, querendo a coisa errada. É mais fácil, portanto, é mais evangelho você chegar e observar primeiro, entender primeiro, do que chegar todo pulsionado com compulsões que nem ouvem o que está sendo dito, já querem entrar gritando para dentro. Olha, deixa eu falar. É a parte mais difícil. Vocês que pediram aqui para entrar foram uma ilustração perfeita do que eu estou tentando dizer. De como a vida se torna muito mais complicada quando a gente vive de ímpeto em ímpeto, de impulsão em impulsão, de desejo em desejo, sem silêncio, sem ouvir. E é o que está acontecendo aqui, é o que eu estou tentando ilustrar. A gente já tinha tido o antagonismo dos fariseus, o antagonismo dos acadêmicos, dos escribas, o antagonismo de todos aqueles que se sentiam sábios e entendidos em religião, ou cheios de opiniões a dar, que não tinham a capacidade de ouvir Jesus fazer, nem concluir nada. Eles queriam sempre se meter, interromper, uma pergunta a fazer, uma questão a propor, uma réplica a trazer.
uma entrada, uma quebra no silêncio, nos trigais, estão sempre se metendo. E a família também é assim. O Evangelho a gente imagina que vai trazer naturalmente um acalmamento familiar, mas não necessariamente. Hashtag só que não. Aqui no texto que a gente viu, eu optei por deixar Mateus 12, 22 e vir aqui para Marcos, no capítulo 3, verso 20, diz que ele indo para casa não tinha tempo nem para comer. Aí quando a família dele ouviu falar nesse burburinho todo, nessa confusão toda de conspiração até para matá-lo, e que ele também não tinha tempo para dormir, nem para comer, nem para coisa alguma, se dando às pessoas. Quando Maria e os seus irmãos e irmãs, ou seja, a parentela de Jesus, quando eles ouviram isto, saíram lá de Nazaré para o prender. Para o prender, a gente está falando de amarrar e levar para casa. Provavelmente, fora o que fizeram com Jesus no final da vida dele, quando ele foi amarrado, manietado e levado pela guarda do templo e pela guarda romana, sob as ordens das autoridades religiosas dos judeus, para a casa do sumo sacerdote Caifás, esse é o único lugar onde se expressa a intenção de prendê-lo. Fala-se em matá-lo. Aí é facada. Eles não iriam matar Jesus num apedrejamento, aí iria atrair muita atenção. Era facada, era subreptício. Era chegar e faca no fígado, cortar o pescoço e largar, abandonar. Quem foi, não, ninguém viu. Como é que mataram esse santo de Deus? Não seria um espetáculo público. Acabou sendo por causa das circunstâncias da festa da Páscoa, ao final. Mas aqui, a família de Jesus chega com uma ação violenta. Essa ação de sair de casa em Nazaré, descer até a Baixa Galileia, andar, era uma caminhada longa, até chegar em Cafarnaum, uma descida de uma montanha, e voltar para casa, uma subida exaustíssima para a Alta Galileia, com a intenção de prendê-lo. Significava dizer segurar ou amarrar e levar. É isso que está dito aqui. Saíram para o prender. Porque diziam, olha só o que eles diziam. Já disseram isso de você na sua casa? Por causa do Evangelho em você? Quando eu estou falando do Evangelho, não é da igreja em você. Não é da catequese em você. Não é da doutrina religiosa em você. Não é do fanatismo em você. Não é da sua capacidade de encher o saco do mundo. Não tem absolutamente nada a ver com a sua intratabilidade. Não tem nada a ver com a sua histrionicidade, com a sua histeria. Não tem nada a ver com essa extroversão compulsiva que tomou conta de você e você não consegue parar. E se torna a pessoa mais inadequada a qualquer convívio humano e social, como a maioria vai ficando, quando vai se tornando religiosamente fanática. Não, aqui a gente está falando de uma família que olha para Jesus e diz: o fanático é ele, que não está mais dormindo direito, não está comendo direito e não para de dar prioridade aos cansados e sobrecarregados que vão procurar aprender com ele. Ele não sossega, não para de ensinar, de acolher. A gente tem que fazê-lo parar, tem até gente querendo matá-lo. As principais autoridades de Jerusalém o odeiam. A gente tem que tirar esse menino de circulação, porque a gente o ama muito, vamos pará-lo.
Você vê como Jesus é objeto de contradição, conforme Simeão, o profeta de Jerusalém, disse no dia da sua circuncisão, disse a Maria, ele disse isso a Maria, mãe de Jesus, que aquele menino estava destinado para ser objeto de contradição e que uma espada traspassaria o coração de Maria. Pelo modo de vida de Jesus e pelo modo como ele daria a sua própria vida, ela, todavia, parece estar esquecida disso. Ou animada pelos outros filhos, toma uma decisão dessa natureza. E ela chega lá com uma finalidade, ela não vai dialogar, não chama para conversar, não pede para dizer uma palavra com ele, dizer, filho, o que está acontecendo? Está tudo bem? Eu estou ouvindo essas coisas tais, tais e tais. Não, eu creio pessoalmente que, especialmente os irmãos, já chegaram com o combo todo pronto. Vamos prender e trazer para cá, vamos tirá-lo de circulação. Senão vão matá-lo. A gente está aqui para defender Jesus do mundo, da vida e dos outros. Sejam quais sejam as motivações, quais tenham sido as pulsões originais, o fato é que eles saíram de caso pensado com a decisão de prendê-lo, de silenciá-lo e de levá-lo para casa. Porque diziam, ficou doido, olha só. Tem gente dizendo que você está expulsando o demônio pelo poder de Beelzebul. Os maiores acadêmicos do país diagnosticam você como possesso do mais forte espírito maligno que eles conheciam. E só Salomão conseguiria lidar com ele, por isso Jesus disse, eis aqui quem é maior do que Salomão. E agora vem tua mãe, com os teus irmãos, com essa acusação velada dizendo o menino perdeu o juízo. É uma sabotagem horrorosa quando vem de dentro da casa da gente. Não tem sabotagem pior do que aquela que vem dos melhores amigos, de gente que entrou na tua intimidade, que habitou a tua casa, que fez parte da tua vida, que teve acesso ao lugar mais íntimo da tua existência, porque você permitiu esse acesso, ou em quem você tenha confiado profundamente. E aí, dessas pessoas, vêm aquelas expressões de sabotagem, de relativização do seu caráter, da sua pessoa, da sua saúde mental, como foi o caso aqui. E a gente tem que tirá-lo de circulação. Era como se as pessoas da minha maior e mais profunda confiança dissessem: a gente tem que tirar o Caio de circulação. É preciso fazê-lo calar. Ele perdeu o juízo. Quanto mais íntimas sejam as pessoas que tratem você assim, mais horrorosa é a força das impressões que elas podem causar. Isso é pior do que o escriba, do que o fariseu, que tem razões de poder, de fanatismo, de vaidade, de disputa de significado, de importância, de performaticidade, de prioridade, de primazia. Todas coisas essas muito óbvias da gente entender, descobrir, discernir a distância, mas a mãe, os irmãos, ou os filhos, ou os seus pais, os mais íntimos, os amigos que você franqueou as portas da sua casa abertas, que botou para dentro da sua vida, até do seu quarto, e que se levantam assim, dizendo: ele está doido, ele perdeu o juízo. Isso vindo
de fanáticos religiosos de Jerusalém é uma coisa. Mas vindo de Maria, Tiago, Judas, Simão, as irmãs, os parentes, os primos, todo mundo, em nome do amor, do querer bem, do proteger, e em nome da autoridade de terem convivido com ele a vida inteira, de o terem conhecido normal, saudável, sadio, trabalhando na carpintaria, cuidando da casa, um dia depois do outro, e agora o veem nessa maratona interminável, infindável, perigosa, sem descanso, e que só pode, em havendo a perseguição das figuras mais eminentes e importantes do país e do mundo religioso do país, levantando-se contra eles, ele só pode ser porque ele esteja de fato fora de si. Então eles nem auscultaram, nem foram ver, nem ficaram em silêncio algumas horas ali observando, vendo a naturalidade com a qual ele estava tratando tudo, apesar de exausto. Não, já chegaram para aprender, porque a família é assim. Família não quer te ouvir. Você sabe disso. Família não quer ouvir a gente. Quase nunca. Eles sempre acham que você não sabe o que eles pensam de todo o coração, que somente eles sabem a seu respeito. Frequentemente é assim. Com Jesus foi assim, por que comigo não seria ou com você não seria? Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum filho meu que tenha me tratado nem de longe assim. Graças à misericórdia de Deus. Porque eu passei tempos difíceis, de 98 até 2002, por aí, mas eles ficaram comigo. Meus pais ficaram comigo. Eu tive, no entanto, alguns amigos que tinham privado da minha intimidade anos e anos a fio, e eu ouvi dizer que, por alguns outros amigos, igualmente queridos, que alguns deles estavam dizendo: acho que alguma coisa aconteceu com o Caio. Ele deve estar com algum problema cognitivo. Porque um cara que tinha um império como aquele dele, com tantos tentáculos de relevância nacional e mundial, decide largar isso tudo, sob a alegação de que quer voltar a viver a vida espontânea que ele vivia com Deus e no Evangelho, no tempo em que ele se converteu, só pode estar doido. Ninguém constrói um negócio do tamanho e da grandiosidade do que ele construiu para depois dizer: está matando a minha alma, eu vou sair fora disso. Só pode estar louco. E quando alguém ouve isso de uma pessoa que conviveu contigo 30, 40, 50 anos, leva muito a sério. Eu me lembro de um dia que eu estava com a minha mulher em Copacabana, voltando da praia, e nós encontramos com um pessoal de Niterói, da Igreja Presbiteriana Betânia, que me tinham visto crescer desde os 11 anos de idade. E depois foram minhas ovelhas quando eu me tornei pastor deles, após retornar de Manaus para suceder o reverendo Antônio Elias. E o mundo inteiro tinha sabido o que tinha acontecido comigo, é óbvio. É um negócio absolutamente público aqui e até fora do Brasil. E encontraram a Adriana, e eu tinha me adiantado para ir até a esquina comprar alguma coisa. Naquele tempo ainda tinha banca de revista que vendia revista e jornal. Eu só dei um beijinho em cada um, falei: com licença, eu volto já. Mas nesse intervalo rápido, eles perguntaram à minha mulher, a Adriana: escuta, ele está melhor da cabeça? A Adriana olhou e falou: não estou entendendo. Como assim melhor da cabeça? Não, é porque nós ouvimos dizer que aconteceu tudo o que aconteceu porque ele está louco.
E ela disse: não, aconteceu tudo o que aconteceu porque ele decidiu não ficar louco. É porque ele deu mais prioridade à saúde mental, espiritual, humana, pessoal, de caráter e a essência dele do que as outras coisas grandiosas que ele conseguiu realizar na vida, sem nem ambições desmedidas ou declaradas a respeito. Tudo foi acontecendo porque tudo acontece naturalmente na vida dele. Mas não. Eu convivo com ele todo dia, ele está totalmente equilibrado, lúcido e cônscio do que fez e feliz de ter tido a coragem de o fazer. Mas você veja, essa mesma notícia correu por muitos lugares, houve tantos lugares onde eu cheguei, e a partir de gente que privou da minha intimidade, eu encontrei outras que tinham conversado com elas, me olhando, querendo ver quando é que eu ia babar, quando é que eu ia dizer uma coisa translocada, mas só ouviam de mim palavras de bom senso, de lucidez, de sensatez. Não conseguiam entender, ficavam esperando o momento do meu delírios tremes, que nunca veio nem virá. Mas é horrível. Todas as vezes, e não foram poucas, que pessoas que trabalharam muito intimamente de mim se retiraram, eu perdi algumas pessoas que nunca tiveram coragem de vir falar comigo, sincero e honestamente, o que elas ouviram desse que estava ao meu lado todo dia, e que não teve nem a coragem de me dizer porque estava indo, mesmo em estado por mim, e vai inventando coisas, e outros que são mais covardes ainda, acreditam nessas coisas à distância e nunca vêm te falar. E você vai se privando de pessoas que você pensava que eram boas amizades. Mas só depois de um tempo é que você descobre o que foi que aconteceu com elas e começa até tristemente a dizer: é uma pena que tenham ido, mas que bom que tenham ido. Porque se não tiveram nem a honestidade fraterna de vir checar comigo o que ouviram, que é tão diametralmente oposto ao que em mim veem, de mim ouvem todos os dias, então que sigam os seus caminhos e o Senhor os esclarecerá. Então, fechado esse parêntese, a gente volta para esse momento do Evangelho que declara como a família pode ter um poder desconstrutivo extraordinário. E a gente está falando aqui de Maria contra Jesus, de Tiago, de Judas, de Simão, das irmãs, contra o primogênito daquela casa, que era Jesus. A gente está falando nesse nível. E aconteceu nesse nível, por que você acha que não vai acontecer no seu nível? No meu nível? Por que você acha que se aconteceu com ele, não pode acontecer com você ou comigo? É claro que pode, acontece o tempo todo. Eu tenho que aprender a viver com isso. Eu tenho que aprender com Jesus a deslocar o eixo dessas prioridades. Olha o que Jesus faz. Eles vieram e diziam lá fora, ele está fora de si, vamos lá. Aí teve a coisa toda dos escribas, da acusação de que ele era possesso por Belzebu, que expulsava demônios, teve tudo isso acontecendo. Eles já tinham ouvido as histórias das conspirações de morte, a família dele. Estavam indo, vamos tirar esse garoto antes que o matem. Aí chegam no verso 31. Enquanto isso, houve aquilo sobre o que a gente falou no anteontem e ontem. Aí eles chegam aqui no verso 31 de Marcos 3. E diz assim: nisto, depois dessa polêmica de Belzebu, de maioral dos demônios, de poder maligno contra poder maligno, de falta de lógica, de que Satanás não se divide contra Satanás, tudo aquilo que vocês ouviram de mim aqui detalhadamente, nisto, depois desse intervalo, chegaram a sua mãe e seus irmãos. Portanto, a parentela era formada de sua mãe e seus irmãos. E tendo ficado do lado de fora,
Nem entraram na casa, mandaram chamá-lo. A palavra é mandaram, é uma ordem mesmo lá para dentro. É de supremacismo familiar. Manda uma ordem, diz para ele vir aqui fora que a mãe e os irmãos estão querendo falar com ele agora, já. Mandaram chamar. Muita gente estava sentada ao redor dele. E chegou alguém lá e lhe disse isso, ou lhe disseram, ou foi de boca em boca. No texto de Mateus foi uma pessoa que falou. Alguém deve ter chegado com a notícia e isso virou um burburinho. Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Esse aqui até diminuiu o peso das implicações, porque a ordem era manda chamá-lo. Eles sabiam que Jesus estava lá dentro, não estavam procurando. Sabemos que está aí, diz para ele vir aqui que a gente está aqui. Tudo peremptório, como na família, tudo é peremptório. Aprenda a lidar com a família. A família é o lugar onde a gente pode receber o maior de todos os respeitos e também a gente pode ser mais desrespeitado do que jamais. É sempre na família, a gente tem que aprender a amar a família de todo o nosso coração sem exacerbar as expectativas. E sem ficar chocado com as reações, porque é de dentro da família que podem vir as piores reações, ou as mais perigosas, as mais relativizadoras da vida da gente. Então Jesus, ao ouvir isso, perguntou, aí fica mais claro, não fica não? Do que em Mateus. Lá em Mateus só diz que a mãe e os irmãos chegaram e disseram, chamem-no para nós. E aí Jesus diz, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Aqui em Marcos fica bem óbvio. Nos é dada uma razão muito explícita. Nos é dada uma resposta muito lógica. É o que ele deve fazer, é o que a sabedoria manda aplicar. Ao invés de levantar e sair correndo, ô mamãe, que bom que vocês vieram até aqui me ver. Não, a gente está falando de uma outra coisa. Menino é menino. Gente grande é gente grande. Jogo é jogo, treino é treino. Nazaré é Nazaré. Aqui sou eu. É a minha casa. Sou eu determinando a minha vida. É a minha autonomia. Como ele mesmo posteriormente viria a dizer no Evangelho de João, no capítulo 15, a minha vida ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Então é a mesma coisa, é o mesmo princípio que serve para qualquer um e serve para Maria, seus irmãos e suas irmãs também. Agora a hora é minha, aquele momento, aquele tempo lá de Nazaré, o que todo mundo pensa, o que todo mundo acha, ficou para trás. Agora aqui é a minha autodeterminação até o fim. É a minha adulteza messiânica em Deus, meu Pai, até o fim. Portanto, ele faz o que tinha que fazer quando pergunta quem é minha mãe, quem são os meus irmãos e as minhas irmãs. São esses de vínculos consanguíneos? Que supostamente teriam uma ascendência, um poder de determinação para me fazerem calar, parar, sair, obedecer, estancar o fluxo do Evangelho, espantar todo esse povo para longe de mim, para não assustar minha mãe? Não, comigo não. Esse tempo passou. Essa hora acabou. Agora é a adulteza do Evangelho que está em vigência. Então diz o verso 34, e correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, todo mundo que estava ali, a casa cheia, ele disse, mostrando para cada um com os olhos. O texto de Mateus diz que é estendendo a mão aos seus discípulos. O que ele deve ter feito também.
Mas eu gosto desse passear de olhos aqui de Marcos, capítulo 3, verso 34. E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor. Eu acho, inclusive, de uma poesia maravilhosa. E correndo o olhar aos que estavam assentados ao redor. É aquele passeio de olhar, vendo olhinho por olhinho, de pessoa por pessoa, nos níveis diferentes do ajuntamento. Foi olhando todos os que estavam assentados ao redor, correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis aqui. Aí apontou para uma senhora, a minha mãe. Olhou a moçada, os moços, as moças, os jovens e as meninas, os adultos da idade dele, mais novos ou mais velhos. Tanto fazia, disse: eis aqui a minha mãe. Para as senhoras, eis aqui as minhas irmãs, eis aqui os meus irmãos, eis aqui a minha família. Eu estou no meio da minha família. Eu tenho um chamado para honrar pai e mãe sem ter que desonrar o meu Pai que está nos céus. Eu honro a meu pai e a minha mãe honrando antes de tudo ao meu Pai que está nos céus. Eu honro meu pai, minha mãe, meus irmãos, honrando a coerência do amor com o qual eu me dedico à vida como ser humano adulto. Foi por isso que ele esperou até os 30 anos de idade, que já era idade demais naquele tempo. As pessoas ganhavam autonomia e autodeterminação para fazer as coisas muito antes. Ele foi de uma paciência extrema, esperando para conhecer o seu ministério aos 30 anos. Para a média de idade daqueles dias, ele já começou velho. Já começou velho. Eu vi uma coisa assim meio estranha ali no meu preview, mas ele já começou velho. E agora vem a mãe e os irmãos querendo prendê-lo e levá-lo para casa, parar o fluxo. Jamais. Os meus irmãos e as minhas irmãs cresceram. O Evangelho aumentou o significado de tudo. Portanto, conclui ele, preste atenção. Portanto, qualquer que fizer a vontade, qualquer um que fizer a vontade de Deus, qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, esse é meu irmão. Essa é minha irmã. E esta será minha mãe. Aqueles que obedecem o Evangelho fazem parte da família imediata, da parentela absoluta e inseparável da minha vida. São os que ouvem a minha palavra e a praticam. Se não praticar a minha palavra, não tem nenhuma consanguineidade, nenhuma congregacionalidade, nenhum pertencimento clubesco, sinagogal, eclesiástico ou de qualquer outra natureza que tenha qualquer forma de ascendência sobre mim e de demanda a meu respeito, porque a família que eu levo a sério é daqueles que ouvem a minha palavra e a praticam.